Fala galera, tá aqui no nosso canal mais uma vez. Tenho uma palavra para você nesta tarde. E antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho, que esta palavra possa tocar no seu coração, ou que se você conhecer alguém que está precisando ouvir isso, que você compartilhe esta palavra. A palavra que eu tenho para você se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 29. Diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esta palavra, este versículo, é um versículo muito conhecido na Bíblia, pelos irmãos. Esse versículo ele vem nos contar um pouco sobre a história. Os discípulos estavam juntamente com Jesus na praia, quando de repente o mestre pede para eles irem na frente enquanto ele iria orar. E os discípulos entram no barco e no meio do mar bate uma tempestade. Assola uma tempestade muito grande. E os discípulos, por mais que andavam com Jesus todos os dias, ficaram com medo, um medo tremendo. No momento, Jesus não estava no barco e o medo tomou os seus corações. E todo mundo ali apavorado, o vento batendo, a chuva batendo, quando de repente eles olharam e viram um homem, uma imagem, alguém andando sobre as águas. Imediatamente eles se assustaram e falaram: é um fantasma. Ficaram todos com medo. E Cristo disse: Ei, não tenham medo, sou eu. Pedro, do jeito que nós conhecemos, explosivo, com um tom de arrogância, de dúvida, Pedro disse: se for o Senhor, que o Senhor ordene que eu vá até aí contigo, que eu ande sobre as águas também. Então Jesus disse: vem. Neste momento eu vejo Pedro dizendo, imaginando: meu Deus, ele me chamou mesmo. Eu achei que ele não ia me chamar. E agora? Eu falei porque eu achei que ele ia. Não, Pedro, não precisa vir não. Eu achei que eu não ia ir. Eu achei que ele não ia. Ei, Jesus chamou. Aí Pedro desce do barco. E nisso que Pedro desce do barco, eu imagino os discípulos olhando todos apavorados, dizendo: se Pedro é louco, Pedro é doido, olha o que Pedro está descendo do barco nessa tempestade, vai afundar, vai morrer. E Pedro começa a andar sobre as águas. Percebam, aqui já vai uma palavra para a tua vida. Pedro, neste dia, ele viveu experiência com Cristo que marcou a sua história. Só que para viver essa experiência, Pedro teve que fazer algo que ninguém teve coragem. Nós queremos ter experiência com Cristo, porém nós continuamos fazendo as mesmas coisas. A partir do momento que você fizer algo que ninguém fez, você vai conquistar e vai viver algo que ninguém nunca viveu. Isso tanto para a tua vida pessoal quanto para a tua vida religiosa com Cristo. Quer ter experiência diferente? Faça coisas diferentes. Quer ter histórias diferentes? Faça coisas diferentes. Quer viver o que ninguém viveu com Cristo? Faça o que ninguém fez com Cristo, por Cristo. Pedro fez naquele dia. E Pedro desceu e andou sobre as águas. Enquanto os discípulos, os amigos, ficavam imaginando: vai dar errado, vai afundar, vai morrer. E Pedro estava caminhando. E o foco da caminhada de Pedro era Cristo.
Percebam, havia uma tempestade muito grande. Todo mundo estava com medo. E Pedro estava caminhando no meio da tempestade. Aí já vai outra palavra. Enquanto o seu foco for Cristo, pode vir tempestade, pode vir prova, pode vir deserto, pode vir dificuldade. Enquanto o foco da caminhada for Cristo, você não afunda. Enquanto o foco da caminhada é Cristo, você não morre. Enquanto o foco da caminhada, enquanto o destino for Cristo, você vai continuar caminhando sobre a tempestade. E a partir do momento que Pedro desvia o olhar, e por um instante na cabeça de Pedro ele sente medo, por um instante ele duvida de Cristo, ele afunda. Porque ele duvidou. Porque ele ficou com medo. A caminhada estava dando certo até ali. Por mais que tivesse tempestade, vento, água, chuva, onda, amigos duvidando que iria dar certo, a caminhada estava dando certo por causa de Cristo. E quando ele sente medo, ele afunda. Só que aí, quando nós menos esperamos, Cristo terminou o trajeto por ele. Pedro não chegou até Cristo. Pedro chegou na metade do caminho e afundou. E Cristo andou até Pedro, estendeu a mão e o ergueu. Sabe o que é isso? Quando você não tiver mais forças para caminhar, Cristo vai até você e te estende as mãos. E Cristo vai, estende as mãos e ergue Pedro. E nisso os dois voltam junto pro barco. Eu imagino os discípulos vendo os dois voltando junto, no meio da tempestade. E todo mundo com aquela cara de tacho. Meu Deus, Pedro foi louco. Mas olha Pedro voltando com Cristo. Pedro fez o que nenhum de nós tivemos coragem. E ele viveu, teve a experiência que nenhum de nós tivemos neste dia. Então a palavra para esta tarde é: por mais que seja tempestade, por mais que venha vento, por mais que o barco balance, por mais que você ache que vai afundar, que está entrando água, por mais que você duvide, Cristo está ali. Cristo sempre esteve ali. E se o teu foco for Cristo, você vai passar pela tempestade. Se o teu alvo for Cristo, você vai caminhar sobre as águas. Se o teu foco for Cristo, tudo vai dar certo no final. E se por algum momento você duvidar e começar a afundar, tenha certeza, Cristo irá estender as mãos para você. Deus abençoe e fica com essa palavra. Tenha fé, persista, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe.